Bonito isso, né? Essa música. Eu estou mandando, junto com essa aula de hoje, eu vou mandar o link, porque é bonito de ver e de ouvir isso. É um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria. E é uma música que é interessante que ela foi adotada como hino por um país da África que não tinha na sua cultura, né, essa música clássica de um alemão, né, Beethoven. Mas Beethoven, que era um gênio da música, ele fez uma música que a mensagem ele usou, tem um coro, nessa é uma sinfonia que dentro dela tem um coro. Isso é uma coisa original. E ele, para fazer o coro, ele trouxe um poema de um poeta, um outro poeta alemão, Schiller, e ele adaptou um pouco, mas enfim, a mensagem básica é: todos os homens são irmãos. Então, por isso, essa música é adotada como hino das Olimpíadas, foi adotada como hino por um povo de um país longínquo. Muitas festas tocam, né, a ode à alegria, porque é um chamado à paz e à solidariedade entre os homens, entre as pessoas, entre homens, mulheres, né, todos. E eu achei interessante começar fazendo essa referência e mandar esse link para vocês, porque eu acho que a essa altura do nosso trabalho de fundamentos de análise socioeconômica, a gente pode fazer algumas retomadas de temas que já falou um pouco, né, já apresentou o assunto, e aí dá para conversar um pouco em cima. Eu acho que isso é importante, porque vocês estão sendo apresentados nesse semestre a algumas abordagens que talvez vocês ainda não tivessem tido contato, né? Essa coisa toda sobre a nossa origem como um povo e depois o resgate dentro disso, o que que é o jeito tradicional de ser brasileiro, que tanto pode ser no sentido da tecnologia, da cultura mais ancestral, né? Se a gente usar tradicional nesse sentido, como grupos que têm culturas ancestrais, né? Eles carregam isso como um fenômeno vivo, né? Não é uma memória, não é uma peça de museu. Então, vocês tomaram contato com uma literatura do campo da antropologia, né? Isso não é muito comum para quem vem numa formação de um ensino médio, depois vem para as disciplinas mais frequentes, né, no curso de gestão ambiental. Vocês vêm tendo muito contato com a influência do pessoal que trabalha com ecologia de sistemas, né, e várias derivações desse grande campo conceitual, né? Eu, como minha formação de origem, né, eu sou um sociólogo. Depois, no doutorado, eu fui para a saúde ambiental, né? É, pós-doc é ciência ambiental, quer dizer, é uma coisa de. Mas tem as humanas, tem todo o conhecimento das áreas humanas, e aí eu trabalho os assuntos com vocês, e por isso mesmo eu pego algumas. Me couberam algumas disciplinas no curso onde eu trago a bagagem da formação que eu tenho, mais forte, que é em ciências humanas, mais ampla, né? A formação de origem da gente nesse mundo de setores de conhecimento, aquela formação inicial é a formação onde você faz mais ou menos a sua âncora para compreender os fenômenos, né? Então eu trabalho com, digamos assim, um olhar que vai lidar com a crise ambiental, com os problemas de meio ambiente e com a administração ambiental
enxergando os fenômenos humanos, né, com base num entendimento da sociedade humana que a sociologia abre para a gente. Então, eu procurei trazer para vocês essa visão básica, né, para que cada um de nós, ao mesmo tempo que entende melhor a sua própria origem como povo no mundo, né, nós brasileiros, né, é diferente fazer gestão ambiental no Brasil com os brasileiros do que fazer nos Estados Unidos com os norte-americanos, na Alemanha com os alemães, etc. Né? E acho que vai ter mais chance de eu familiarizar vocês com o que é a gente fazer uma administração de um recurso que é público, né? Os recursos comuns, como os mares, as lagoas, as grandes florestas, né? O Pantanal, o bioma amazônico, né? É, existem recursos comuns que são influenciados pelas atividades de todas, né? E os administradores ambientais, eles são, digamos assim, uma espécie de zeladores dos recursos de interesse comum, os recursos que todos usam, mas não dá para dividir em pequenas partes e dar uma partezinha para cada pessoa, né? O oceano não vai fazer o seu papel se cada pessoa ganhar um lote de 25 por 20 do mar. Não funciona assim, né? São indivisíveis. Os serviços que eles prestam para a sociedade humana dependem dessa indivisibilidade desses recursos. E a sociedade tem que aprender a lidar com isso, porque historicamente foi uma sociedade que não criou boas soluções, e aí os recursos comuns entram às vezes em esgotamento, às vezes entram em colapso por poluição, etc. Ao trazer, então, essa leitura sobre os indígenas brasileiros e os grupos tradicionais que têm algo do indígena na cultura. Mesmo o grupo quilombola, provavelmente você vai encontrar também aprendizados com a cultura dos índios brasileiros. Então eu quero falar um pouco, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico em que é interessante, porque é como se houvesse, pela, então, na nossa história, eu não sei, eu já ouvi falar de três grandes momentos em que uma pandemia ataca a população do nosso país. Talvez tenha mais. Eu vou começar do fim para o começo na história. A última é essa que nós estamos vivendo, né? A Covid. Né? E nós, como povo, né, os brasileiros, estamos enfrentando várias dificuldades dentro da dificuldade que é enfrentar uma pandemia. Né? Bom, chega aqui um vírus que é altamente infectante, ele traz consequências gravíssimas, pode matar, e nós não temos anticorpos, defesas no nosso organismo para neutralizar esse vírus. Então, ficamos vulneráveis. Bom, teve um outro momento da história que é muito falada, que é a gripe espanhola, que foi tipo um século atrás, né? Uns 100 anos atrás, ou algo assim, né? Século XX, início do século XX. É uma outra pandemia, né? Mas uma pandemia que não se fala muito, que não é bem uma pandemia, não é mundial, mas uma epidemia que assolou o território do Brasil, foi a gripe trazida no corpo dos colonizadores. Né? A gripe para o índio brasileiro, naquele primeiro momento, ela foi tão dizimadora, foi tão violenta, ou mais, do que está sendo a Covid hoje. Né? Porque o índio, para muitos grupos, né, houve uma integração, uma interação humana, né, é,
muito grande. Muita gente da população local se misturou com os portugueses e os outros que vinham a bordo e tal, né? É, e como os portugueses também vinham com a missão dada pela coroa portuguesa de fazer muitos filhos com as índias e depois com as negras, né? Para depois ter filhos para trabalhar a terra e tirar a riqueza para levar para a coroa, né? Então essa interação, né? Ela foi intensa sempre, né? E por ali, pela gripes, foram dizimadas grandes populações indígenas, né? Então o nosso indígena tem na sua história, tem antropólogos que estimam em 7 milhões, outros acham que podia chegar a 9 milhões de indígenas, a população que vivia no território brasileiro, quando uma nação que naquele momento tinha aí entre, incluindo a população que estava nas colônias, tinha uns 2 milhões de pessoas, né? Essa foi a população que chegou aqui na sua expansão pelo planeta por meio das embarcações à vela. E então isso cria um sentido interessante, né, da gente pensar, quando a gente para pensar que agora voltando para o tempo presente, né, pandemia da Covid, ela ocorre num momento em que uma das coisas que tá sendo, né, que estão sendo discutidas sobre os problemas, vou falar assim bem neutralmente, né, os problemas que ocorreram no enfrentamento da pandemia, é que em alguns casos você demorou muito e deixou muito desprotegida uma população que é única no planeta. O que eu quero dizer? Do ponto de vista dos genes, vocês se familiarizaram com a ideia, né, da diversidade genética quando a gente falou da biodiversidade, né, que é uma grande riqueza do Brasil, a sua biodiversidade. Bom, existe a biodiversidade de pessoas, né, é a diversidade dos genomas, né, o conjunto de genes do qual cada um de nós é feito, e esse conjunto é original para cada ser humano, né? Cada ser humano é uma possibilidade diferente, única, do fenômeno da vida. Só é replicado quando tem um gêmeo, e aquele gêmeo igual, né? Aquele gêmeo univitelino, enfim. Se não, cada um de nós é único no universo, né? E cada povo indígena, ele é um conjunto distinto, é uma população que tem ali uma combinação que só aconteceu naquela população. Porque isso se combina com outras populações quando existe casamento entre os grupos. E então, como a gente tem alguns grupos isolados, esses grupos têm eles representam um conjunto de genes que, se esse grupo for extinto, morrer, não tiver nenhum descendente, isso acabou no universo, na Terra e no universo. Bom, é difícil para a gente, eu mesmo não sei lidar muito com a importância da diversidade gênica, mas fazendo um transplante de compreensão sobre a importância da biodiversidade para a saúde do planeta Terra, se a gente compreendeu que a biodiversidade na natureza é um tesouro, por quê? Porque a vida no planeta Terra depende, para continuar, da diversidade das formas de vida. É claro que as pessoas, com a sua diversidade, fazem parte desse fenômeno da vida. Tudo que a gente quer, né? Quem é mais ambientalista, é que as pessoas entendam que fazem parte da natureza, né? Que não podem agir como se vivessem fora da natureza. Então deixa ali estragando, enchendo de lixo,
vamos esgotando os mananciais de água, etc. Ah, eu posso viver sem a natureza, né? Essa ilusão da pessoa que é ignorante, na verdade, né? Às vezes a pessoa se acha, eu sou muito moderno, mas ela é muito ignorante. E a ignorância histórica do ser humano, que existe hoje uma discussão, uma luta, tem grupos humanos que já enxergaram que o ser humano, digamos, num conjunto, precisa pensar: tá, errei, errar é humano, mas vou aprender com meus erros. Onde foi que eu ultrapassei os limites e estraguei a natureza de um jeito que a coisa complica para a vida em geral, inclusive a minha, né? É, e tem outros grupos que acham que mantém uma atitude arrogante, né? De quem não se sente, talvez, ao alcance da mudança do planeta. E vamos continuar do mesmo jeito, né? E quando assim se exibe, né, gastando muita energia em geral no seu estilo de vida, nada mais faz do que expor a todos a sua ignorância, né? O fato de não reconhecer o que para muita gente que queira ver as coisas como são, está mais do que claro que é preciso desenvolver um estilo de vida que respeite mais as outras pessoas, as outras formas de vida, os limites de resiliência das situações, né? Então, existe essa discussão, né? Gente que é mais violenta, gente que propõe um jeito mais pacífico, né? E aí entra em jogo uma outra coisa que é muito interessante e que eu achei interessante porque eu estava pensando em fazer uma aula para falar da, da memória das nossas populações indígenas na nossa condição como um povo, né? Os brasileiros, nós os brasileiros, tem muita conversa sobre isso. Tem gente que acha que a gente pode se ver como um povo, tem gente que acha que não, que a gente tem que separar por cores, porque as histórias são diferentes. Então, tem gente que é contra a discriminação, mas que quer também separar por essas histórias. Tem gente que é a favor da discriminação, que acha que tem razão de dizer que índio, negro, etc., são menos que os outros, né? Tem gente que diz, inclusive, que isso prejudica o brasileiro no seu desenvolvimento. É, eu, pessoalmente, não tenho essa visão, né? Então, qual é a visão mais sintética da relação da cultura que nós temos a herdar e que nós herdamos, de fato, dos nossos indígenas brasileiros com a natureza? É essa síntese que eu queria resgatar. Quer dizer, não é apenas algo assim histórico, tá? Tem os índios, tal. Não. O que que nós aprendemos, nós como cultura? E nós hoje, o que que nós podemos aprender, né? Porque a cultura dos indígenas, o que ela tem de diferente das outras matrizes dos brasileiros, segundo eu consigo entender, é o seguinte: essa população indígena, ela tem uma ancestralidade nesse território do Brasil de não é assim a mais longa que existe possível, mas é muito longa, né? Chega ali, se eu entendi bem, a mesa redonda de antropólogo e geneticistas que eu assisti, que eu mandei para vocês, ali tem um povo cuja adaptação a esse território vem talvez de 5.000, 4.000 anos, 3.000 anos atrás, a presença desses seres humanos e vão evoluindo e migrando e tal, até chegar no índio que tem em 1500, quando chegam, então, começam a chegar, né, mais intensamente europeus e depois trazendo os africanos para cá, né? Então, essa cultura que é mais ancestral nesse território, é mais antiga, ela é uma cultura que, quando tem esse novo fluxo dos que vem da Europa e dos que vêm da África,
embora esse seja o fluxo colonizador, né? Existe uma conquista territorial, né? Vem os portugueses, vêm trazendo escravos africanos, né? Mas eles vêm como uma força que vem ocupar para levar riqueza para Portugal. É, então eles conquistam, eles colonizam o país. Mas também existe na nossa história uma colonização dos colonizadores pelos colonizados, pelos indígenas. Porque quem sabia viver nesse ambiente, quem conhecia as plantas, quem sabia o que dava para comer no meio do mato, aonde era melhor para achar caça, um jeito, o que tinha para pescar e como é que pescava, etc., era o índio. O índio tinha uma adaptação de milhares de anos nessa natureza, né? Os nossos indígenas domesticaram mais de 2.000 plantas, né? Aprenderam o que dava para comer, o que, que não era venenoso. Tem a coisa de tirar o veneno da mandioca, né? A domesticação, quer dizer, aprender a usar, plantavam, faziam suas roças, né? Caçavam, pescavam. Quando o território começava a ficar pobre, a roça começava a ficar pobre, eles plantavam árvores de frutas para fazer ali uma fazenda de caça, e porque aí o movimento das frutas e dos pássaros ia estimular rapidamente a recuperação da floresta ali, né? Então, depois, com o tempo, aquilo voltaria a ser um solo fértil, eles poderiam fazer de novo a sua roça. Então, essa movimentação do índio, né, pelo território, que é um padrão que até hoje tem gente que não entende muito, fala: por que, que o índio tem que ter um território tão grande? É porque o índio brasileiro, na cultura básica, ele, quando ele usa o recurso de um território, de um lugar, né, onde faz lá a sua oca e tal, estão ali, caçam, pescam, plantam, comem, né? Fazem festa. Se sente que está ficando pobre de recursos, tá, então vai para outro lugar, né? E aí então cria uma cultura do efêmero, aquilo que é transitório, né? O nosso indígena não deixa cidades edificadas, coisas permanentes, pelo modo de vida que ele tem, né? Alguns poderão dizer, é uma técnica primitiva, uma técnica limitada. Essa é outra questão, né? Mas é uma técnica que tira os frutos das árvores, não tira as árvores, né? Caça, bom, mas caça espécimes já grandes, não caça filhotes. Então, não impede a reprodução daquela espécie, né? Tira alguns espécimes do conjunto, né? Peixe pesca os grandes, não impede a renovação do ciclo, etc. De maneira consciente ou instintiva ou com a técnica, mas não tem por que a gente menosprezar a inteligência, porque nessa cultura, né, existe uma espiritualidade, inclusive, em que esses nossos indígenas, né, sempre consideraram que todos os seres viventes têm um espírito, né, e merecem respeito, né, mesmo quando eu preciso comer aquele ser vivente, né, e isso se estende, inclusive, para o guerreiro inimigo, né. Enfim, é, o que eu queria falar é que quando a gente destrói um povo, além de destruir um patrimônio genético, destrói um patrimônio cultural único. Uma forma de conhecer e lidar com a natureza única. Né? Já teve registro, né, de farmacêutica estrangeira pagar bolsa de mestrado de antropologia para ir lá ver como é que os índios brasileiros lá, os que estão lá no meio do Xingu, do mato lá, como é que eles resolvem problema de, por exemplo, questão de gravidez da mulher,
o que que é antiabortivo, é, tem, né, anestesia feita a partir do curare, né, o veneno que é feito com base, né, nas coisas da natureza, da cobra, tal. Então, esse conhecimento, aquilo que nós nem sabemos, nós destruímos, né? Isso a gente faz em relação à parte dos reinos mineral e vegetal da natureza, do reino animal em geral e também da espécie humana, né? Destruímos aquilo que nem conhecemos. Não temos a chance de aprender com essa riqueza que nós temos. Então, eu acho importante que, ao analisar qualquer população brasileira, existe a possibilidade da gente se encontrar misturado ou em uma parcela do território, ou enfim, de alguma maneira, uma presença de uma sabedoria mais ancestral, mais tradicional, né? No jeito de viver da comunidade. E seria interessante se os estudos socioeconômicos pudessem ter também atenção para esses aspectos, né? Por exemplo, as festas populares, muitas das quais vêm de uma religiosidade que também combinou, né, o que muitos chamam de sincretismo, né, a combinação de religiões que o povo brasileiro faz, né? Dentro da escravidão, muitas vezes isso servia para mimetizar a crença do escravo, né? Ele dava um nome do santo do dia para o, o Exu, né, para a divindade da sua religião, né, fazia uma incorporação, né, e isso hoje faz parte da riqueza cultural brasileira, né? É, que a gente também busque esses traços de cultura, às vezes é mais do que traços, às vezes é toda uma alma de um lugar que pode estar, por exemplo, numa festa popular, etc. Então seria interessante se quando a gente for fazer um inquérito socioeconômico pensando na questão ambiental, a gente também perguntar sobre a visão de natureza do ambiente, o que está presente ali, como é que as pessoas, se tem festa, não tem, as músicas, as crenças, né? Porque isso pode ser, além de ser muito importante, é uma riqueza, mas pode ajudar depois quando a gente tiver que dialogar com essa visão dessa população para propor algum plano de trabalho, eh, algum tipo de relacionamento ligado a algum projeto que pode ser de meio ambiente ou econômico, enfim. Então, é, fechando aqui, eu queria. O último ponto que eu gostaria de fechar, de destacar, é que o Darcy Ribeiro, vocês que viram o documentário ouviram ele falar isso, como é bonito ele quando viveu, né, muitos anos no meio dos índios, que é uma vida dedicada a fazer festa, a viver bem, a ser feliz, né? É uma vida dedicada à felicidade. Essa é a orientação geral do jeito de viver dos indígenas brasileiros, né? E ele testemunhou isso de perto. E ele diz, o Darcy Ribeiro, falando da toda a trajetória dos brasileiros, que nós somos um povo novo, porque nós somos uma mistura nova. E essa visão dele como antropólogo é interessante porque ela combina muito com a visão dos geneticistas, que falam que, do ponto de vista genético, né, nós somos exatamente isso. Nós somos o povo mais diversificado do mundo. Quer dizer, no planeta não tem nenhuma outra população nacional que seja tão diversificada geneticamente como os brasileiros, o que é fruto dessa mistura que ao longo da história nós fomos fazendo de todas as matrizes étnicas, né? E isso é a beleza que nos faz uma gente muito rica e provavelmente muito saudável em vários aspectos, né? Ainda não sabemos valorizar isso, mas mais uma vez podemos olhar para a cultura dos indígenas e buscar inspiração para
através de uma relação mais cordial, mais pacífica, não a cordial da história do Brasil, tal, o falso cordial, isso é outra coisa, mas através da gentileza, através do acolhimento, venhamos a resgatar, né, através de uma atitude de sermos irmãos, de nos cuidarmos uns dos outros, criarmos através da condição para sermos esse povo que faz festa, né? A melhor festa que é o nosso carnaval. Então, até mais, falamos.